live para compartilhar um pouco da Palavra de Deus. Continuaremos os nossos estudos na IBD e hoje eu quero falar sobre a piedade do cristão. Pode passar, por favor? A piedade do cristão, lição número 10. Então, o alvo dessa lição é: por meio desta lição, você também poderá conscientizar o aluno de que Deus, pela sua consciência, sabe quando praticamos estes atos para agradá-lo ou simplesmente para que sejamos admirados pelos outros. Então, o objetivo da lição de hoje é refletirmos sobre por quais motivações ou por que nós devemos praticar os exercícios espirituais. O importante não está na semelhança, mas na diferença entre o que a Bíblia ensina e os demais credos. E é exatamente para fazer essa diferença que fomos chamados. Então, quando nós estudamos outras religiões, além do cristianismo, como por exemplo o islamismo, o budismo, o espiritismo, nós percebemos que as disciplinas espirituais que a Bíblia nos ensina também são praticadas por pessoas devotas de outras religiões, que creem até em outros deuses. Mas a grande diferença entre essas religiões e o cristianismo é que a Bíblia nos ensina a motivação pela qual nós devemos praticar esses exercícios espirituais. Então, o primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês é o que é piedade. Quando a Bíblia fala sobre essa palavra no Novo Testamento, traz a ideia de uma pessoa que tem uma atitude correta com Deus e com as pessoas, dando a cada um o que é de direito. Também uma pessoa que pratica os princípios de sua religião. João Calvino, que foi um dos pais, dos divulgadores da Reforma Protestante, ele define a palavra piedade da seguinte forma. Ele diz assim: a verdadeira piedade consiste em um sentimento sincero que ama a Deus como Pai, ao mesmo tempo em que o teme e o reverencia como Senhor. Aceita a sua justiça e teme ofendê-lo mais do que teme a morte. Então João Calvino descreve a piedade assim. Quando a Bíblia fala sobre piedade, traz três ideias que são muito importantes. Primeira ideia é o temor a Deus, que é o princípio da sabedoria. Então o cristão teme a Deus e consequentemente se esforça para obedecer a Deus. A segunda ideia dessa palavra piedade é o amor que leva o cristão a viver uma vida agradável a Deus. Então, nós amamos a Deus e nos esforçamos para agradá-lo. E também o desejo por Deus que leva o cristão a buscá-lo. Então, temor, amor e desejo. Talvez muita gente nos dias de hoje tenha uma visão errada daquilo que é piedade. Algumas pessoas pensam assim: pessoa piedosa é uma pessoa digna de pena. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Isso é uma ideia errada. Então, piedade, esse desejo, esse temor, esse amor por Deus. Então, vamos prosseguir. Então, o primeiro exercício de piedade é a esmola. Esmola é o quê? Socorrer os pobres em suas necessidades. E aqui, nessa lição, fala que esmola é compaixão, alívio imediato aos pobres, em dinheiro ou em outras coisas. Em Mateus capítulo 6, versículos de 2 a 4, diz assim: tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensarás. Interessante que Jesus fala no versículo 2: quando, pois, deres esmola. Ou seja, Jesus espera que nós pratiquemos boas obras, que nós ajudemos aos pobres. A questão é como, por qual motivação, o que nos leva a dar essa esmola. Então Jesus não proibiu a prática de boas obras, de ajudar os pobres, muito
pelo contrário, ele tem expectativa de que nós, como discípulos e seguidores dele, pratiquemos as boas obras, ajudemos os pobres em suas necessidades. E quando nós olhamos para o Antigo Testamento, também nós percebemos a misericórdia, a graça sendo prevista nas leis do Antigo Testamento, como lá em Deuteronômio 15:11, Salmo 41, mostra que o servo de Deus deve se preocupar com as necessidades dos pobres. O apóstolo Paulo, lá em Atos capítulo 20, versículo 35, ele relembra o ensinamento de Jesus. Então não existe contradição entre ser salvo pela graça, que é um favor imerecido, que Jesus conquistou para nós, ele pagou o preço, e a prática das boas obras. Por quê? Nós, como filhos de Deus, não somos salvos pelas boas obras, mas nós somos salvos para praticar as boas obras. Também no livro de Itaquê, que é o livro doutrinário do cristianismo primitivo, fala sobre essa dádiva, de dar esmolas aos pobres. Então, aí tem uma pergunta que nós precisamos nos fazer para a nossa reflexão. Será que eu devo dar comida, dinheiro a qualquer pessoa que me pede? Não. Essas boas obras, essas esmolas devem ser entregues às pessoas que realmente precisam. Nós vemos isso, esse princípio na palavra de Deus. Então nós precisamos doar com amor, mas também com sabedoria. O segundo ponto que eu quero destacar sobre essa questão da esmola, a qualidade está relacionada à motivação. Jesus, lá em João 5,44, ele faz uma crítica aos escribas e os fariseus, que era a classe de religiosos da época. Eles davam esmola, eles oravam, eles jejuavam, eles dizimavam, ofertavam. Só que eles faziam isso para se promoverem no sentido de que as pessoas olhassem para eles e admirassem, como se eles fossem muito espirituais, muito piedosos. E Jesus condenou não a prática em si, mas Jesus condenou a motivação de seus corações. Então, é interessante destacar também que a Bíblia nos incentiva a procurar a recompensa de Deus. Aí o autor da lição traz o seguinte questionamento. Bom, se eu dou esmola ou faço qualquer coisa esperando a recompensa de Deus ou sendo motivado pela recompensa de Deus, será que eu só não troquei o objeto da minha vaidade? Será que eu não estaria me envaidecendo, assim como os escribas e fariseus? Não, porque ser motivado pela recompensa nem sempre é errado. Nós vemos em Hebreus 12:2 que Jesus suportou a cruz pensando na alegria consequente dele ter obedecido ao Pai. Também, lá no capítulo 11 de Hebreus, versículos 24 a 27, diz que Moisés renunciou a viver como filho de Faraó na corte, pensando no galardão, na recompensa que ele receberia de Deus por fazer por fazer aquela renúncia e cumprir o chamado de Deus. Isso tem tudo a ver conosco, porque se os heróis da fé no passado, eles foram motivados em fazer a vontade de Deus por causa da recompensa, nós também devemos ser motivados pela recompensa lá no céu, não aqui na terra, de recebermos o galardão, a recompensa por fazermos aquilo que Deus manda, e nesse caso, servir as pessoas necessitadas em suas necessidades. Então, Deus não vê como o homem vê, certo? A visão de Deus é diferente da minha visão e da sua. Talvez nós, como seres humanos, consideremos aquelas pessoas mais piedosas que doam muito para os pobres, que oram muito tempo, que jejuam muito, mas só Deus sabe o coração daquela pessoa. Lembra de quando Davi foi escolhido para ser rei? Que o profeta perguntou ao pai de Davi quais eram os filhos, e o pai de Davi chamou todos os seus filhos, menos Davi. E ele disse: é esse o caçula que eu escolhi para ser rei, porque o homem vê a aparência,
mas Deus vê o coração. Então nós precisamos doar sim, esmolas aos pobres, mas fazermos para a glória de Deus, por amor a Deus e as pessoas, e também pensando nas recompensas. Se nós fizermos para sermos elogiados, receberemos a recompensa dos homens e não de Deus. O segundo exercício espiritual é a oração. Oração é nos comunicarmos com Deus. Deus quer um relacionamento conosco, né? E em Mateus capítulo 6, 5 a 8, Jesus diz assim: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para que sejam vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidades antes de lhe peçais. Então aqui Jesus ele determina a diferença entre hipocrisia e realidade. Existem pessoas que até oram, mas oram para si mesmas, porque elas querem mostrar para Deus, que é onisciente, que sabe todas as coisas, uma pessoa que elas não são. Então Jesus nos ensina que na oração e nosso relacionamento com Deus nós devemos ser sinceros, né? Abrir os nossos corações. E Jesus critica a atitude hipócrita dos escribas e fariseus que gostavam de orar, mas da forma errada, para serem vistos, exaltados e glorificados pelos homens como pessoas piedosas. Então eles oravam, faziam a coisa certa pela motivação errada. Nós devemos fazer a coisa certa, orar ao Pai, movido pelo objetivo correto também. Na verdade, eles oravam para si mesmos, eles não oravam a Deus, né? E recebiam a recompensa dos homens, que eram o aplauso, o galardão dos homens. Será que hoje em dia, algumas vezes, nós que nos dizemos cristãos também não temos orado para nós mesmos, nos auto-elogiando ou nos elogiando para Deus, nos exaltando, ao invés de abrir os nossos corações, confessar os nossos pecados, pedir a ajuda de Deus, reconhecermos as nossas fraquezas, pedirmos a orientação de Deus e reconhecermos que nós, assim como aqueles que não conhecem Jesus, nós somos tão pecadores como eles e temos o mesmo potencial para praticar qualquer pecado. Se não for a graça de Deus e a misericórdia de Deus nos fortalecer a cada dia, estaríamos perdidos. E quando Jesus ele fala aqui em Mateus sobre orar em secreto, entrar no seu quarto, aqui, essa palavra quarto trazia a ideia de uma despensa, onde o administrador da casa ia buscar a provisão. Então isso tem uma aplicação para as nossas vidas. Aquela provisão era como um tesouro escondido que só o administrador da casa tinha acesso. Quando nós oramos ao Pai da maneira correta, com o entendimento correto, pela motivação correta, nós somos presenteados pelos tesouros espirituais. Isso mesmo. Se você quer ser um cristão rico espiritualmente, você precisa desenvolver o seu relacionamento com Deus através de uma vida de oração. Então, Deus é em secreto, a oração que você e eu fazemos em secreto, em nosso quarto. Aqui Jesus fala da importância da intimidade. E a questão das vãs repetições. Jesus não está condenando o simples ato de você, num período de tempo longo ou médio, orar a Deus pelo mesmo pedido, fazer a mesma intercessão. Como, por exemplo, você está empregado, você pede ao Pai que supra a sua necessidade, abrindo a porta de emprego. Ou orar pela salvação dos seus amigos, das pessoas que você tem evangelizado, dos seus familiares. O problema não é esse.
problema era que existiam pessoas que banalizavam a repetição da oração, pensando que Deus atenderia suas orações pelo simples fato deles repetirem sempre a mesma coisa. Então a Bíblia nos ensina a perseverar em oração. E muitas vezes, para perseverar, nós precisamos fazer a Deus os mesmos pedidos até que Ele nos atenda. Então Jesus condena a banalização da repetição, como se a repetição levasse Deus a ouvir as nossas orações. Uma boa oração não precisa ser longa, não se prolonga. A oração tem que ser frequente e fervorosa. Martinho Lutero cita essa fala. Outro exercício espiritual é o jejum. Jesus ele fala em Mateus 6, 16 a 18, ele traz um ensinamento sobre essa prática espiritual. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai que vem em secreto te recompensará. O pastor John Wesley, do século XVIII, ele era um pastor anglicano, inclusive o movimento, a igreja metodista veio de John Wesley. Ele faz a seguinte afirmação sobre o jejum: algumas pessoas têm exaltado o jejum religioso, elevando-o além das escrituras e da razão, e outros têm menosprezado por completo. Então, John Wesley aqui ele faz uma reflexão sobre os dois extremos, né, a respeito da prática do jejum. Alguns valorizam demais e dão uma ênfase errada, exagerada, ou praticam pela motivação errada, da forma errada, e outros desprezam pensando assim: bom, jejum era para os apóstolos, para os profetas do Antigo Testamento, para o povo de Israel ou para a igreja primitiva. Então, a palavra-chave seria equilíbrio, né? Nem um extremo, nem outro. Muitos crentes vivem como se o jejum não fosse uma prática prevista por Jesus para os cristãos. É fato que Jesus esperava que os cristãos jejuassem. Interessante que Jesus não dá uma ordem, ele não manda, jejuem. Ele fala, e quando jejuares, ou seja, advérbio de tempo, né? Quando? Advérbio de tempo. Ele é como se ele esperasse que nós praticássemos essa disciplina espiritual. E aí nós observamos na história do povo de Deus que muitos servos e servas de Deus praticavam esse exercício espiritual. Primeiro, o povo de Israel, né? Uma vez por ano, eles praticavam no dia da expiação. Também depois do cativeiro da Babilônia, eles passaram a praticar 4 jejuns para lembrar os dias do exílio em que eles ficaram cativos na Babilônia. Os fariseus também, que era um grupo dentro do judaísmo, os discípulos de João Batista, o próprio Jesus jejuou antes de começar o seu ministério público, né, se preparando. A igreja primitiva, inclusive no livro de Atos dos Apóstolos, fala que a igreja estava servindo ao Senhor com orações e jejuns, e o Espírito de Deus disse: separai Saulo e Barnabé para uma obra que eu tenho preparado. Os apóstolos jejuaram, os reformadores protestantes, Lutero, João Calvino e outros. Então, espera-se também que eu e você pratiquemos essa disciplina espiritual. Aí uma pergunta sobre o jejum. O jejum é um meio e não um fim em si mesmo? Não. O jejum não é um meio para receber o favor de Deus automaticamente. Ele deve ser acompanhado com uma vida de obediência à palavra de Deus, uma atitude correta. Vamos aqui analisar uma situação. Eu venho para o templo jejuar e orar por uma semana, ou vou para minha casa jejuar e orar depois de ter roubado uma pessoa.
e eu faço isso com o objetivo de que Deus possa aliviar a minha consciência. Será que Deus vai aceitar esse jejum? Com certeza não. Se nós olharmos, por exemplo, no Antigo Testamento, Isaías, Jeremias, vários profetas, eles confrontaram ferrenhamente o povo de Israel, porque lá fora, em seus negócios, eles não agiam corretamente, eles roubavam, eles enganavam, eles usavam balanças desonestas, mas no templo estavam jejuando. E Deus dizia para eles: estou cansado do sacrifício de vocês. Não é isso que eu quero. O jejum que eu quero que vocês pratiquem é que vocês pratiquem a justiça, cuidem do órfão e da viúva. Então, de nada adianta nós fazermos o jejum de comida ou de bebida se nós não praticarmos a palavra de Deus, se nós não agirmos corretamente. Então, o jejum, nesse sentido, ele é um complemento à nossa vida espiritual, mas não é um fim em si mesmo. E também não deve chamar atenção para nós, mas expressar a nossa humildade, a nossa dependência diante de Deus. Então, o que é jejum? É a abstinência total, parcial de alimento. Alguns fazem de água, por um determinado tempo, de acordo com a conveniência daquele que irá jejuar, sempre com objetivos específicos. Então, quando que esse jejum é praticado? Primeiro, em ocasiões de grandes decisões, quando você quer buscar a direção de Deus numa questão específica, você está em dúvida. Deus, eu recebi, por exemplo, 2 propostas de emprego, eu aceito as 2, aceito uma. Então você pode e deve jejuar pedindo a direção de Deus. Quando nós oramos e jejuamos, a nossa comunhão com Deus se torna mais próxima, ficamos mais sensíveis para ouvir a voz de Deus. Também momentos de tristeza. O povo judeu, ele jejuava quando eles se entristeciam pelos seus pecados, quando eles se arrependiam, quando estavam em luto, eles tinham essa prática do jejum. Esse jejum deve ser acompanhado de orações, não é simplesmente se abster do alimento ou da água, se for o caso, mas, além da abstinência, você se dedicar à oração. Ele pode ser individual, você pode fazer sozinho em sua casa, você pode fazer com a sua esposa, com a sua família, ou pode acontecer, se esse for o caso, se a igreja achar conveniente, fazer uma convocação coletiva de jejum e oração, por exemplo, para pedir um avivamento espiritual no país, para Deus intervir numa situação que aos olhos humanos é impossível. Então nós vemos esses exemplos na palavra de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Então, concluindo, a Bíblia ensina que Deus odeia a hipocrisia. Deus nos conhece, Ele conhece os nossos pecados, Ele conhece as nossas qualidades, os nossos defeitos, Ele é onisciente, Ele sonda os nossos corações. Então nós não precisamos fingir nada para Deus. Nós devemos fazer tudo tendo Deus como objeto da nossa adoração e fazer tudo para a glória dEle, não para sermos exaltados pelos homens. As esmolas e as orações e os jejuns devem ser feitos para agradar a Deus. E aí eu conto com a participação de vocês. Eu gostaria de deixar 3 perguntas e gostaria que vocês deixassem suas contribuições na live. A primeira pergunta para a aplicação desse estudo é: será que temos ajudado os necessitados pelas motivações corretas? Vou repetir. Temos ajudado os necessitados com esmolas, com ofertas, com alimentos, pelas motivações corretas, para a glória de Deus, para abençoar vidas, ou temos feito simplesmente para sermos exaltados, ou sermos vistos pela sociedade como pessoas piedosas? A segunda pergunta é: como o cultivo da oração secreta, individual, como a minha vida de intimidade com Deus através da oração reflete no culto coletivo, quando nos reunimos, como que minha vida de oração reflete no culto coletivo? 3. Como podemos praticar o jejum de forma aceitável a Deus? Repito, nós vimos que o problema não é a oração, não é a esmola, não é o jejum. O ser humano que às vezes quer impressionar os homens, ou impressionar até mesmo a Deus. Então que Deus nos abençoe, que nós consigamos
ser crentes piedosos para a glória de Deus.